Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de clientes. Nós vamos fazer uma introdução inicial. Nós vamos fazer uma introdução ao desenvolvimento de produtos, falar como eram desenvolvidos os produtos anteriormente. Nós vamos falar dos 9 pecados capitais do desenvolvimento de produtos. E aí nós entramos no processo, na abordagem de desenvolvimento de clientes propriamente dita. E depois nós vamos finalizar com as 14 regras do manifesto do desenvolvimento de clientes. Esse desenvolvimento de clientes é uma abordagem que foi desenvolvida por esse senhor, o Steve Gary Blank. Ele é um empresário e consultor do Vale do Silício. Trabalhou muito desde 1990, meados de 1990 até hoje, como consultor, como orientador das empresas.com. Ele é também professor, né, de empreendedorismo em várias universidades da Califórnia, Berkeley, né? E também uma outra universidade que ele trabalha nesses cursos de empreendedorismo a Stanford. Esses 2 livros são os 2 principais livros sobre o desenvolvimento de cliente, né, que ele escreveu. Esse primeiro, esse verde, foi escrito em 2005 e ele usa uma abordagem de desenvolvimento de cliente onde ele não experimenta muito as empresas, ele não fala muito de um processo voltado para as empresas.com, né? Apesar da experiência dele já estar vindo com essas empresas, ele fala muito sobre departamento de marketing, departamento de vendas, né? E trabalha muito com esse pessoal, com esses departamentos, né? Que eram grandes departamentos, e são grandes departamentos de uma empresa já consolidada, mas que a gente vai ver com o passar do tempo que no começo das startups, esses departamentos eles não são muito adequados, né? Então, mais é o departamento de engenharia de produtos. Em 2012, ele escreveu uma evolução desse livro Do Sonho à Realidade em 4 Passos, né? E ele desenvolveu esse Startup Manual do Empreendedor. Nesse livro, aí sim, ele já faz bem mais voltado às empresas.com, né, de tecnologia, à base de software, ou algum outro hardware, né, mais específico, mais moderno, como robôs e tudo mais. Nesse livro, o Manual do Startup, ele, além de falar do desenvolvimento de clientes como um todo, a gente vai ver que o desenvolvimento de clientes, são 4 passos, bem macros, né? Mas ele, na verdade, ele se detém aos 2 primeiros passos, que são as descobertas do cliente e a validação pelo cliente. E aí, ele desenvolve os outros capítulos do livro, detalhando o funcionamento desses 2 passos, né? Que eu vou falar mais à frente sobre esses 4 passos. Foi escrito em 2012, né, onde ele já tem mais experiências, ele usa o modelo, o canvas de modelo de negócio, ele se baseia muito no canvas de modelo de negócio do Alexander Osterwalder. Nesse livro, Startup Manual do Empreendedor, ele comenta principalmente 2 casos, né? Um caso de insucesso, que é esse caso da Webvan, que é uma startup que iniciou em 1996, por ali, em meados de 1996. E qual era a ideia por trás da Webvan? Por trás da Webvan você tinha um site ou um aplicativo, né? E aí você fazia pedidos de supermercado, e aí eles iam entregar esses pedidos do supermercado na sua casa. Só que eles começaram criando grandes centros de distribuição, né? Então, assim, eles visualizaram o produto, construíram o produto, criaram vários centros e eu acredito que por ser muito inovador para a época,
não vingou e acabou indo à falência. Entretanto, foi uma das empresas que mais captou dinheiro no mercado como investimento, 800 milhões de dólares. Ela chegou a ser avaliada no seu IPO em 450 bilhões de dólares e ela seguiu o modelo de desenvolvimento de produtos bastante utilizado naquela época. E quebrou, né, após 24 meses após a oferta pública. Segundo o Steve Blank, né, ela quebrou por não conhecer bem o seu cliente ou por não experimentar bem o modelo de negócio, né, e seguiu fielmente o modelo de desenvolvimento de produtos. Foi basicamente isso que levou à sua falência. Nós vamos agora falar do segundo caso que o livro Startup Manual do Empreendedor cobre, que é o IMVU. Já é uma startup da década de 2000, né? Na verdade do ano de 2004. Os empresários que estavam à frente dessa startup eram Will Steve e Eric Ries. Esse Eric Ries é o criador, né? Foi aluno, todos dois foram alunos do Steve Gary Blank. E o Eric Ries é o criador do Lean Startup, que surgiu principalmente dessa experiência na IMVU. A ideia da IMVU era ter um mundo virtual, né, onde você ia conversar através de mensagens instantâneas, ia ter uma rede social para você interagir através de avatares 3D. Se você pegar bem a ideia parece muito com que o metaverso, né, que o Facebook, o Meta, né, tá tentando desenvolver aí. Vale a pena você dar uma olhada, né? A empresa ainda existe, é uma empresa de sucesso, a imvu.com. Acesse esse site aí que você vai visualizar como seria. Tem um slide, o próximo slide eu mostro uma tela da página inicial lá da IMVU. E, né, o Steve Blank acredita o sucesso da IMVU a ter utilizado o desenvolvimento de clientes. Na verdade, eles não utilizaram no início o desenvolvimento de clientes e aí ele não ia muito bem a IMVU. E o Steve Blank, que era um dos investidores e fazia parte do conselho, disse, olha, vocês podem gastar agora o cheque que eu dei a vocês. Mas para isso vocês vão ter que assistir uma palestra do meu desenvolvimento de clientes e tentar utilizar o desenvolvimento de clientes na IMVU. E foi a partir dessa apresentação e do uso do desenvolvimento de clientes que a IMVU começou a decolar. Olha, se você observar, ó, isso aqui é um print da página principal lá da IMVU e você vê, ó, parece o metaverso, né? Onde você tem aí avatares, né? A ideia era conversar através de mensagens, né? Mas eu acredito que hoje já esteja mais evoluído, né? Você já possa conversar através de voz, né? Da fala. E aí, ó, você tem paisagens, você tem ambientes e tudo mais, ok? Então, assim, bem evoluído para a época de 2004. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento de produtos. Essa abordagem, né, é uma abordagem formada por 4 passos. O primeiro passo é o conceito e pré-operação, onde você faz um plano de como vai ser executado toda a construção e todo o lançamento e a venda. Depois você entra no segundo passo, que é o desenvolvimento próprio do produto, onde você constrói o produto que você planejou. E o terceiro passo é a parte de testes, onde você faz testes com o usuário, mas procurando identificar bugs, problemas nesse produto, né? Para poder corrigir, para quando chegar realmente no mercado maior, no mercado real, você já ter um produto de melhor qualidade. E o último passo é justamente a etapa de lançamento do produto, onde você vai realmente entrar agora
com força no mercado para fazer um marketing e uma equipe de vendas para fazer as vendas desse produto. Esse processo de desenvolvimento de produto ele surgiu no início do século XX e ele centrava no produto, nas funcionalidades que o produto deveria ter, na qualidade com que essas funcionalidades deveriam ser construídas. E imitava o processo das indústrias tradicionais de construção de produtos de hardware, de carros, de máquinas e etc. Em 1950, foi adotado pelas empresas de bens de consumo embalado. O que são empresas de bem de consumo embalado? São empresas que tinham uma duração em torno de um ano de duração do produto. Né? Um exemplo de produtos embalados seria material de limpeza, que apesar dele ter uma duração elevada, né? Mas são consumidos rapidamente. Então você compra, eles duram um ano e tudo mais, mas você consome eles no mesmo semana, no mesmo mês que você compra ali. E, por fim, ele foi utilizado nas empresas de tecnologia no último quarto do século XX, quer dizer, de 1975 em diante, é que começou a ser utilizado nas empresas de desenvolvimento de tecnologia, de software e tudo mais. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, em 1993, 94, por ali que eu terminei, a gente ouvia muito assim, a Microsoft lançou a versão beta do Word, né? A empresa tal lançou a versão beta do produto tal. E aí demorava ainda uns 6 meses ou um ano para a gente ter acesso a esses produtos. Só alguns clientes, né, que tinham acesso ao produto justamente para eles testarem, homologarem e tudo mais, corrigirem os bugs e tudo mais. Só depois que passavam por esse teste alfa e beta é que eles liberavam para o mercado consumidor em geral. A primeira etapa, que é a etapa de conceito e pré-operação, dá forma à ideia, à visão da empresa. Ali se prepara, né? Se pensa como vai ser o produto e se prepara um plano de negócio. Não sei se vocês já chegaram a ver como é que seria um plano de negócio, mas um plano de negócio ele estrutura tudo o que o negócio ou o produto precisa para ser construído e para ser também disponibilizado no mercado. Então, define o produto, as funcionalidades, características desse produto e como ele será construído. Define a primeira estimativa de quando chegará às mãos dos clientes, quer dizer, aquela data de lançamento, né? Eles definem já, por exemplo, a data, daqui a 1 ano e meio nós vamos lançar o produto. Né? Os canais de distribuição, como é que eles vão distribuir o produto para os clientes e já faz lá um plano, né? Traça todo um plano dos custos para essa construção e essa distribuição do produto. E cria-se um plano de negócio, né? Que é um plano de negócio, ainda tem hoje, muita gente ainda utiliza plano de negócio, né? Principalmente para as empresas grandes e tudo mais, mas a coisa vem mudando um pouco com o canvas de modelo de negócio que a gente vai ver mais adiante. A segunda etapa é a etapa do desenvolvimento em si do produto, desenvolvimento propriamente dito do produto. O departamento de engenharia começa a construção do produto, normalmente seguindo um modelo em cascata, né? Primeiro faz requisitos, levanta todas as funcionalidades e os requisitos, as necessidades dessas funcionalidades, depois faz uma análise de projeto, faz uma construção, testa e depois põe, né, no mercado para ser vendido. Só que isso leva de 1 a 2 anos para o produto sair a primeira versão do produto. O departamento de marketing pesquisa o mercado durante esse processo de desenvolvimento do produto, inicia a busca pelos primeiros clientes que vão fazer os testes beta e prepara o material promocional físico, escrito e contrata uma agência de relações públicas. Né? Então começa a se gastar bastante dinheiro numa parte de marketing, né?
com esse produto. Em seguida, vem a parte dos testes alfa e beta. Né? O teste beta trabalha com um grupo pequeno de usuário pré-selecionado para testar o produto e assegurar que ele vai funcionar de acordo com as especificações. Na verdade, o intuito aqui é ver se não existem erros de implementação, erros de construção no produto. O marketing vai criar um plano completo de comunicação com o mercado, configura sites corporativo, entregando ao departamento de venda um conjunto grande de material de apoio e vai a campo fazer a divulgação do produto. Na etapa de lançamento, né, da primeira entrega, né, que é aquele grande marco, né, que foi definido lá no início, 2 anos antes, né, o produto pronto e funcional é lançado no mercado, através de uma campanha de marketing muito grande, né, para fazer, né, tornar conhecido o produto no mercado. A diretoria passa a avaliar o desempenho da empresa, né, das vendas, né, que são realizadas e com os custos de desenvolvimento, né, para ver se realmente a empresa está obtendo sucesso ou não. Essa é uma abordagem onde ela se preocupa muito com a visão do produto e pouco se preocupa com a necessidade e as dores dos clientes. Agora nós vamos falar dos 9 pecados mortais do desenvolvimento do produto. Aí tem a listagem dos 9 pecados, né, mortais, apenas como um resumo, mas eu vou comentar cada um por vez para a gente poder conhecer melhor o significado e quais são os erros que estão por trás desses 9 pecados. O primeiro pecado é presumir que eu sei o que o cliente quer. O Steve Blank ele diz muito que uma startup ela parte da ideia, né, ou das ideias dos seus fundadores. Ou seja, os empreendedores têm uma ideia e aí eles dizem, olha, vamos desenvolver essa ideia nessa nossa startup. Então, assim, eles acreditam que eles conhecem o cliente, que eles conhecem as necessidades, as dores desses clientes. Que, na verdade, a gente vai ver, né, principalmente quando a gente estiver falando sobre modelos de negócio, nós vamos ver que existe muita suposição, né? É muito achismo. Né? É tanto que no livro do Lean Startup e nos livros do Steve Blank, fala muito essa primeira frase. A startup é uma iniciativa baseada em fé e palpites, cheia de suposições. É isso mesmo. Na verdade, tudo que a gente pensa que vai dar certo, tudo é achismo. Então a gente precisa, essa figurinha aí, eu achei bastante interessante, que ela bota a lupa sobre os usuários, né? Assim, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer bem o nosso usuário, né? Então a gente parte do princípio de que a gente sabe o que o cliente quer, mas na verdade a gente não tem esse conhecimento. Tudo que a gente tem são suposições. Então é um erro acharmos que sabemos quem são os clientes e do que precisam sem tê-los estudados. É normal que isso aconteça quando você tem uma ideia que vai revolucionar o mercado ou a vida do cliente. O segundo pecado é, eu sei quais são as características do produto. Característica, entenda aí como funcionalidades. Né? Então a gente pensa que a funcionalidade que eu vou oferecer para o cliente no meu aplicativo ou no meu produto, né, a função do produto, vai resolver o problema do cliente da melhor forma possível. Não, pode deixar, eu já sei como fazer, eu vou fazer aqui. Mas, às vezes, a gente não está correto quanto a essa suposição. Então, é como eu disse no pecado anterior, a gente precisa testar, a gente precisa estudar o cliente para oferecer realmente uma solução que seja adequada. Usa o método waterfall, cascata, né?
E aí você pensa, o processo em cascata, ele prevê que você já conhece o cliente e que você já sabe qual é a solução. Então você passa 1 ano, 2 anos desenvolvendo uma solução e só vai mostrar para o cliente lá no teste alfa, no teste beta, quando já se passou 2 anos. E aí já se construiu muita funcionalidade, muito do produto, já tem um produto praticamente acabado, e aí você descobre que não era bem aquilo que o cliente, os usuários realmente necessitavam. Então, essa suposição, que a gente conhece as características, as funcionalidades do produto, ela não é verdadeira. A gente tem, né, que investigar, que averiguar se realmente elas atendem às necessidades do cliente, se elas resolvem da melhor forma possível. Corrigir erros de negócio depois do produto pronto é muito mais caro. Já imaginou uma placa de um computador? E aí você, esse computador aqui vai revolucionar, vai ser rápido e tudo mais, né? E aí você produz essa placa, né? E aí quando chega para testar, ela não dá o desempenho que os clientes normalmente gostariam. E aí o que é que você faz? Você não tem como consertar, você vai jogar fora, né? Já o software, ele tem uma característica, né, que a gente chama de maleável, né, onde você pode corrigir, onde você pode alterar isso facilmente. Então, isso permite que você possa estar experimentando com maior frequência. O terceiro pecado mortal é foco na data de lançamento, né? Tudo é planejado para essa data de lançamento, daqui a 2 anos. Então, a gente começa a produzir o software, o produto que a gente está desenvolvendo, achando que conhece o cliente, achando que conhece a solução, ela é a melhor solução para o cliente. O departamento de marketing começa a fazer as peças publicitárias, começa a desenvolver, a gastar muito dinheiro com essas peças publicitárias. O pessoal de venda começa a planejar a venda, então já existe um gasto, né? Porque, olha, na data tal, daqui a 2 anos nós vamos lançar e vai ser um sucesso. É o que se imagina, né? Mas a gente não conhece muito do cliente e não conhece muito da solução, se é a solução mais adequada. Então, estimativa de uma data de lançamento é o que guia todo o planejamento. Não considera quando se conhece o problema ou quanto a solução do produto resolve da melhor forma possível os problemas do usuário. Então, na verdade, o que a gente deveria fazer era lançar o mais rápido possível ou experimentar o mais rápido possível com poucos clientes, uma pequena quantidade de clientes, para a gente começar a aprender com esse produto. O quarto pecado mortal é ênfase na execução em lugar de hipótese, teste, aprendizagem e interação. Como assim o foco é na data de lançamento, como no pecado anterior, né? A gente diz, olha, vai dar tudo certo. Naquela data o produto tem que estar pronto. E aí a gente começa a fazer o quê? A executar a construção desse produto. Se a gente tiver construir, como na Webvan, construir galpões de distribuição, Entretanto, a gente não tem a certeza se o cliente tem aquela dor, aquela necessidade. A gente não tem a certeza se o produto resolve da melhor forma possível. Então, as empresas tradicionais, elas trabalham na execução de um plano. Elas trabalham no desenvolvimento de um plano e depois cegamente esse plano. As startups trabalham no modo pesquisar, testando e comprovando ou não as suas hipóteses, né? Então, assim, como tudo é suposição, né? A gente acha que o cliente tem aquela dor, a gente acha que essas funcionalidades do produto vão resolver as dores do cliente da melhor forma possível. Então, na verdade, tudo é achismo, né? É um salto de fé, como a gente disse lá no primeiro pecado, né? É um ato de fé. Entretanto, a gente precisa pesquisar esses atos de fé, essas suposições. Então, a gente estabelece uma hipótese. Foi isso o que o Lean Startup trouxe, né? Trazendo o desenvolvimento dessas suposições
para um método mais científico. E a forma desse método científico é estabelecendo hipóteses e experimentando essas hipóteses para que a gente possa averiguar se realmente são verdadeiras ou se são falsas essas hipóteses. Então, nesse processo de averiguar essas hipóteses, existe uma etapa de aprendizado. A gente estabelece a hipótese, cria um experimento, executa esse experimento e aí a gente vai para uma fase de aprendizagem. Nessa fase de aprendizagem, a gente vai analisar realmente aquilo que a gente achava é verdade ou não é verdade, né? Então, aprender com os testes, relaboram as hipóteses e volta a testar novamente. E aí, se a hipótese não for verdadeira, a gente estabelece uma nova hipótese e vai testar novamente e passar por uma nova etapa de aprendizado. Na busca de um modelo de negócio sustentável e lucrativo. Então, na verdade, o que a gente está sempre procurando, experimentando, é saber se o produto resolve as dores do cliente e se resolve da melhor forma possível. E se o modelo de negócio que eu estabeleci para minha empresa, para minha startup, ela vai ser lucrativa e é sustentável ao longo dos anos. O quinto pecado mortal é planos de negócio tradicionais não incluem tentativa e erro. Quando a gente trabalha com um plano de negócio, a gente estabelece lá todos os custos, todos os itens, por exemplo, material de escritório, material de empresa, de limpeza, de maquinário ou de funcionalidades e trabalha também um cronograma de quando aquelas coisas vão estar disponíveis e preparadas para começar o funcionamento da startup. Um plano de negócio tradicional, ele fornece um caminho reto e claro, como diz o Steve Blank. Né? Então, assim, é muito quadradinho, né? Ele diz assim, ó, vai funcionar desse jeito, como se tudo aquilo fosse verdadeiro. Entretanto, a gente não tem tanta certeza disso. São corrigidos erros de implementação, não de negócio. Né? Então, quando você trabalha um plano nesse desenvolvimento de produto, você trabalha principalmente na construção de um produto e quando chega no teste alfa, você vai corrigir, né, os erros de implementação que você encontra naquele produto. Entretanto, e se você descobrir que o cliente não tem aquela necessidade? Né? Você já passou 2 anos de desenvolvimento, já gastou muito dinheiro naquele produto e não tem mais como fazer tanto adaptabilidade no seu produto para que você possa acomodar a verdadeira necessidade do cliente. Não se permite errar. Né? O plano de negócio tradicional ele é muito certinho, ele vai um passo a passo de execução, onde você acredita que tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Entretanto, errar faz parte do processo de aprendizado. É isso, quando você estabelece uma hipótese e você experimenta, essa hipótese pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E aí o seu plano de negócio ele é muito rígido e não acomoda essas mudanças com muita facilidade. O sexto pecado mortal compreende confundir títulos e cargos tradicionais com o que uma startup precisa para cumprir o seu objetivo. Né? Na verdade, as empresas trabalham muito com agências de marketing, um departamento de marketing, um departamento de venda, né? E a equipe de engenharia. Entretanto, precisa-se, nessa questão da startup, nesse contexto da startup, um perfil diferente, que é o perfil do empreendedor, que ele vai trabalhar numa situação, digamos assim, de caos, né? De incertezas, de muito risco. E esse perfil precisa estar aberto a esses desafios e a essas adaptações. Precisa de um perfil diferente, o empreendedor, que aprende com o fracasso e sinta-se à vontade com riscos e situações instáveis. O sétimo pecado mortal é venda e marketing executam um plano.
o que é que acontece? Quem conhece realmente o produto é o pessoal de engenharia, né? E o pessoal de marketing e de venda é que realmente vai ao mercado conversar com o cliente, né? Conversar com os usuários para tentar vender esse produto. Entretanto, não são as pessoas que mais conhecem o produto. Então, pessoas que não conhecem a evolução da empresa, do produto, tomam as decisões como data de lançamento, aporte de capital, estimativas de receitas e marcos. Entretanto, elas não conhecem o cliente e o produto para realmente saber se atende às necessidades daquele público-alvo e se realmente como chegar até eles, como oferecer esse produto. O oitavo pecado mortal é a presunção de sucesso leva a um aumento de escala prematura. Olha, se você criou um plano de negócio, acredita que conhece as características do produto que vão resolver as dores que você também acredita que o cliente tem. Então, se você tem tanta certeza sobre isso, o que é que acontece? Eu disse, olha, eu vou partir para a execução. Eu vou começar a investir. O que eu precisar gastar, construir, eu vou construir. Entretanto, né, essa presunção de sucesso, né, ela pode não se concretizar. E com isso você já gastou e investiu muito dinheiro. Então precisa-se de cautela. Investir muito como se já se fosse um sucesso. Não é. Lembra que você tem suposições. Primeiro você tem que experimentar, tem que descobrir se essas suposições são verdadeiras ou não. O modelo tradicional pressupõe a execução sem falhas e passagem suave entre as fases do produto. Ninguém diz, pare um pouco e analise os clientes. Faça uma pausa para sentir a reação dos clientes. Investigue, experimente, converse, pesquise. Né? Ninguém diz que você tem que fazer isso, mas isso deve ser observado. O nono pecado mortal é gerir na crise leva a altos custos financeiros. Nesse item, o Steve Blank ele criou um termo chamado espiral da morte. Né? A espiral da morte ela diz o seguinte, né? Assim, você trabalha durante muito tempo num produto, não conhece o seu cliente direito, não sabe se é a melhor solução para o seu cliente e lança lá na data do lançamento, na data prevista. Aí as vendas não obtêm o resultado esperado no plano de negócios. Aí o setor de venda não alcança suas metas, pede à engenharia versões diferenciadas para públicos alvos diferentes, né, para ver se consegue aumentar as vendas. E aí já está num caos, muito tempo já se gastou, né? O plano não está sendo executado conforme planejado e a diretoria demite o diretor de vendas. O novo diretor de vendas mostra que haviam erros cruciais nas características do produto, nas funcionalidades, e aí, né, vai lá e demite o diretor de marketing, né, que o diretor de marketing é que é o culpado, né, por pesquisar, né, deveria ter pesquisado o cliente, conhecer bem o cliente e ter solicitado as funcionalidades corretas para a equipe de engenharia. E aí o que é que acontece? O diretor de marketing é demitido. Após algumas demissões de diretor de marketing e diretores de venda, é a vez do CEO ser demitido da empresa, o diretor principal da empresa ser demitido. E aí, essa espiral, ela começa a rodar várias vezes, até acabar o dinheiro da startup ou até acabar o dinheiro da empresa que se poderia utilizar nas experimentações ou no que foi planejado para o lançamento do produto. Após os acertos no produto e enquanto durar o dinheiro em caixa, a espiral roda até acabar o dinheiro e a empresa ser decretada à falência.